Então, é uma noite de muita expectativa, é uma noite de alegria, é o nosso terceiro dia de estudo. Pena que está acabando, eu não vou conformar de não estar olhando, estudando, pensando em mulheres tão especiais. Algumas eu nunca ouvi falar. Significa que eu não estou lendo a Bíblia, não, né? Essa Cifra e Puá, poxa vida, as duas parteiras. Então, lendo o livro da Nancy, eu vi que tem 19 temas, aqui tem 54 mulheres, e precisa, irmãs, seria muito bom você adquirir uma leitura leve, suave, gostosa, muito, assim, a gente retoma aquelas que a gente já viu, num enfoque diferente. E é muito bom estar olhando as mulheres. Então, eu vi aqui Eva, Agar, Rebeca, Ruth, Ana, Esther, Débora, Maria, Lídia, Susana, Safira e tantas outras mulheres, algumas anônimas, de diferentes idades, contextos e culturas, são mencionadas na Bíblia. Suas vidas, atos e palavras falam até hoje aos nossos corações. Essas mulheres inspiram e servem de exemplo. Algumas daquilo que devemos imitar, outras do que devemos evitar. Interessante, né? A Bíblia as apresenta como são mulheres reais, imperfeitas, com qualidades e defeitos, mas, acima de tudo, criadas à imagem e semelhança de Deus para comunicar ao mundo por seu jeito de ser e a ele se relacionar aspectos do caráter do seu Criador. Essas mulheres podem nos ensinar hoje? Absolutamente sim. É injusto, é justamente isso que Nancy Duzileck faz neste livro. A autora contextualiza as histórias dessas mulheres, conhecendo as mulheres da atualidade, de forma que eu e você sejamos alertadas, despertadas, encorajadas, estimuladas e inspiradas. Vamos aprender com elas? Boa noite. Senhor, meu Deus, muito obrigada por essa oportunidade, obrigada porque somos privilegiadas, ó Deus, mulheres escolhidas do Senhor. Obrigada pela vida da nossa querida e amada Nancy, que estará nos abençoando, ser com ela, com Neida, e ser com todas, ó Deus, as irmãs, as nossas convidadas nesta noite. Esta é a minha oração no nome de Cristo. Amém. Amém. Neida, com você. Não, vamos passar direto a palavra para Nancy, né? Para a gente beber o máximo que pudermos. Foi muito bom escutar você, participar com você, Oneida, que aí é a pessoa olhando o texto que a gente escreveu. Então, esse feedback assim, é muito importante e ajuda a gente em outros empreendimentos, né? Então, sim. Mas boa noite para todas. Aqui no Rio está, olha, eu estou de blusa de lã, tá? Tá frio aqui. Que delícia, manda um pouco. Muito, tá no tempo que eu gosto, porque eu sou paulista, né? Então tá no tempo que eu gosto. Mas hoje a gente vai falar sobre duas mulheres que eu gosto muito delas. Cifra e Puá. Como a Zenaide disse, nem sabia que elas existiam, né, Zenaide? Então, elas estão aí. Então, é um texto que está em Êxodo, logo no primeiro capítulo de Êxodo. E está escrito no verso 16 e 17 o seguinte: quando vocês ajudarem, isso foi ordem do rei, né, do faraó para as parteiras. Quando vocês ajudarem as hebreias a dar à luz, verifiquem se é menino. Se for menino, vocês
Peraí, se for menino, vocês matem. Se for menina, deixa viver. Todavia, as parteiras temeram a Deus e não obedeceram às ordens do rei do Egito, e deixaram viver os meninos. Uma coisa estranha você falar de parteira, né? Nós que já tivemos nossos filhos, que quem nasceu de 1950 para cá, nasce em hospital. Mas quem nasceu de 1950 para trás, como eu, então a gente nasceu em casa mesmo, né? Então, é a experiência que as nossas mães tiveram com a gente. Mas nós já tivemos o privilégio de ter os filhos em hospital. Pelo menos eu tive meus 2 em hospital. É interessante que as parteiras no Brasil foram criadas primeiro no Rio de Janeiro e na Bahia. Rio e Bahia foram os 2 estados que foi em 1832. Então, tiveram as parteiras fazendo assim oficialmente. E em São Paulo foi em 1912, você vê, quase 80 anos depois, né? Mas em Porto Alegre, em 1897, fizeram na Santa Casa de Misericórdia um curso de parteiras, mulheres que faziam só partos. Então, elas eram conhecidas popularmente por aparadeira. Já ouviram falar essa palavra? Aparadeira, que é apara, né? Quer dizer, segura, que pega. Então, as aparadeiras. Ou então as comadres. Paradeira, comadre, parteira. Então, elas eram formadas nessa área de fazer o parto, né? Então, eram mulheres de muita confiança da parturiente, e na maioria eram mulheres brancas, portuguesas ou mulatas, que pertenciam a várias faixas da população. Então, o parto hospitalar só então se começou a partir dos anos 50. Em qualquer atividade profissional, a mulher cristã pode ser uma bênção. Basta se colocar nas mãos de Deus. E aí vem a história de Cifrá, que significa justo, belo. A palavra Cifrá, o nome Cifrá, significa justo e belo. E a Poá é moça ou menina. Então, me parece que devia ser mãe e filha. A minha sensação parece que era mãe e filha, que faziam os partos das mulheres hebreias, né? Então, em qualquer atividade que nós exerçamos, quer ser professora, médica, lojista, balconista, atendente, qualquer profissão que nós estejamos, a gente tem que, como mulher cristã, pensar que nós devemos ser uma bênção para as pessoas que nos cercam e a quem nós servimos, né? Então, essas 2 mulheres, elas tiveram uma função muito importante. Faraó estava apavorado, porque Faraó não conheceu José do Egito, nem conheceu aquele povo que foi para o Egito, que foi levado para o Egito. Não conheceu o José, que a gente conhece a história tão linda desse homem, que foi uma bênção naquele povo de Israel. Faraó não conheceu ele. Então, o que ele fez? Ele estava percebendo que as mulheres hebreias, que os hebreus que estavam no Egito, estavam crescendo muito, nascendo muito menino. E é claro que naquela época, menino ia para a guerra, né? Ou então ia para trabalho. Então, força física e força financeira, econômica. Então, eles precisavam desse tipo de pessoa para poder continuar a sua vida. Como ele não tinha qualquer lembrança de como foi anteriormente, ele começou a ficar apavorado. Você já pensou se esse povo todo cresce e depois fiquem homens e sejam soldados? Eles vão acabar conosco. Aí você começa a perceber a intenção da liderança, quer dizer, eu não posso sair do poder, eu tenho que dar um jeito de minar as possíveis, né, os possíveis contra a minha dominação. E a gente vê isso hoje, né? É uma guerra de poder, e vocês que estão em Brasília mais ainda, né? Porque em Brasília a guerra de poder é visível,
É um querendo saber mais que o outro, é um querendo mandar mais que o outro. Não interessa a sua profissão, não interessa a sua posição. Então, a gente é uma necessidade do ser humano de querer estar no controle. Então, esse faraó, ele estava no controle. Então, ele percebeu que estava crescendo o povo hebreu, e aí ele pega e chama as meninas, as parteiras, e diz para elas assim, olha, quando vocês chegarem para fazer o parto das mulheres hebreias, se for menino, quando você pegar na mão, você mata essa criança. Mas se for menina, você deixa, não tem problema não. Eu fico imaginando se essa ordem fosse cumprida, ia ser uma nação cheia de mulheres. E quando ele fosse para a guerra, não tinha soldado, porque ele nem pensou nesse detalhe. Né? Porque se ele fosse para a guerra sem os soldados, sem homens, aí mulher não ia para a guerra. Né? Hoje ainda a gente tem muitas soldados, muitas militares, mulheres, né? Mas naquele tempo não, mulher era para ficar em casa tomando conta de filho. Então ele fez essa chamada para as duas, e elas então, mulheres tementes a Deus, elas, então, se prontificaram a obedecer, entre aspas. E aí, o que eu acho mais interessante foi a resposta dessas mulheres ao faraó. Eu imagino que ele deve ter chamado as duas, e dito assim, escuta aqui, que negócio é esse? Eu falei para vocês para não deixar os meninos viverem, e eles estão vivendo. E elas dizem assim, mas sabe o que acontece? É quando a gente chega lá, as hebreias, o parto é muito rápido. É vapt-vupt, né? Não é como muitas de nós, que a gente fica horas e horas e horas nas contrações, e hoje, graças a Deus, a gente tem a cesariana, né? Que naquele tempo não existia nada disso. Então, quando começa alguma coisa da problema, o médico já lá vai, dá uma anestesia e sai a criança sem muita dor, né? A dor é só depois, porque eu sei porque eu fiz 2 cesáreas, então eu sei o que é. A dor é depois, até que feche os pontos, até que você possa caminhar, tudo, então demora um pouquinho. Mas naquele tempo não existia isso. E eu fico imaginando a coragem dessas 2 mulheres diante do faraó, uma ordem do faraó, porque se elas matassem os meninos, elas não seriam presas, porque era a ordem do faraó. Elas estariam obedecendo ao faraó. Mas elas colocaram Deus acima do faraó. E elas sentiram que não tinham direito de matar ninguém. Isso não era coisa para elas. E elas, então, quando chegavam, dizem elas que quando chegava o neném já tinha nascido. Já tinha, né? Cuspido para fora, e aí era só pegar, dar um banho, passar uma limpeza, botar a fraldinha, botar as roupinhas e botar no colo da mãe para mamar, só isso. Eu fico imaginando que ideia, que justificativa. Jamais passaria na minha cabeça um negócio desse, né? Eu não sei se passaria na cabeça de vocês dar uma resposta dessa. E quando você chegar lá, a parturiente já deu a luz e já está. E aí agora me lembrei dessas mulheres que às vezes a gente vê nas reportagens, que elas têm o bebê na ambulância ou tem a bebê no táxi, e aí é um guarda que vai fazer o parto. Eu fico imaginando a sensação de constrangimento que deve ficar essa mulher com um homem que ela nunca viu na vida, que não é médico, não é nada, mas que vai ajudar a nascer o seu bebê numa hora assim tão difícil, porque tem criança que nasce com uma facilidade, tem parto que a criança escorrega e vai embora. Mas tem outros que não, né? Dependendo da posição do bebê e dependendo de cada parto. Então, você sabe que cada filho é um filho. Cada um nasce de um jeito, né? Então, cada um é diferente um do outro, né? Então, a mulher, para ter filhos, ela hoje tem essa vantagem. É claro que tem muitas mulheres que ainda não têm aquela facilidade nem do SUS,
nas nossas cidades, a gente sabe que nem do SUS algumas mulheres têm direito, porque quando chegam, aí não tem mais vaga, aí porque não tem condições de pagar um médico particular, nem um seguro-saúde, então tem algumas dificuldades. Mas na grande maioria a gente tem essas facilidades, né? Mas eu me lembrei de uma experiência que eu tive, e é tão interessante, porque hoje em dia, quando uma mulher está grávida, ela fala para os filhos, primeiro com o filho, uma criança pequena, ela fala, olha, a mamãe está grávida, e a mamãe vai ter um bebê, então vai ser seu irmãozinho, papapá, tá, você conta a história. Agora, vocês imaginem, eu, Nancy, com 11 anos de idade, minha mãe ficou grávida da minha irmã, e eu não sabia que ela estava grávida. E ela fazendo uns vestidinhos, você vê, naquele tempo nem tinha da ultrassonografia nem nada, nem sabia se era menina, nem nada. Mas eu me lembro que ela fazendo uns vestidinhos na máquina, e eu dizia assim, mãe, para que é isso? Ela dizia assim, é para dar para os pobres. E eu, 11 anos de idade, 11. E aí, um belo dia, a minha tia Ana, né, já falecida há muitos anos, minha tia Ana falou assim, olha, Nancy, você e o Carlos vai lá para minha casa, vai dormir lá em casa. Oba, que coisa boa, dormir. Foi a primeira vez que eu dormi fora de casa. Só que no dia seguinte, quando eu voltei, tinha um bebê lá em casa. Nasceu 00:30, no dia depois do meu aniversário. Eu faço 25 de abril, minha irmã faz dia 26. E a minha mãe dizia a minha mãe, que ela esperou passar meia-noite, que é para não nascer no mesmo dia 25. Eu falei, mãe, por que você não deixou? Ah, não, minha filha, você não... Não, as duas no mesmo dia? Olha só a concepção, né? Eu bem que gostaria que a minha irmã fizesse aniversário junto comigo. Mas ela nasceu 00:20, ou 00:25, por aí. Hoje ela é avó. Minha irmã já é avó. Então, vocês imaginem como é que essa dificuldade que tinha de falar para a criança que a mamãe estava grávida. Hoje em dia, a coisa é muito mais simples. Então, a gente pode receber as crianças com mais facilidade, né? Mas é uma coisa interessante que eu vejo essa capacidade que essas mulheres tinham de chegar e ajudar as mulheres hebreias a ter o bebê, a dar à luz. Eu acredito que em muitos casos elas chegavam e o bebê ainda não tinha nascido e elas ajudavam, mas elas não matavam o bebê, porque elas eram fiéis a Deus, elas não iam descumprir a ordem de Deus, elas correram risco de vida, porque elas estavam desobedecendo ao faraó, mas elas foram honradas porque estavam obedecendo a Deus. E se elas não tivessem isso, não estaria na Bíblia a sua história. Elas foram condecoradas. E hoje a gente está conversando sobre elas, né? Elas nunca podiam imaginar que elas iam entrar para a história bíblica e a gente podia tê-las como exemplo de mulheres fiéis ao Senhor, que correram risco de vida, mas não abriram mão da sua obediência. Quantas de vocês são enfermeiras, médicas ou parteiras? Quantas de vocês já pegaram um bebê nascendo? Alguém de vocês? Não. Mas todas nós podemos ser parteiras. Eu, pessoalmente, tenho muita dificuldade até de ver alguém tomando injeção. Esse negócio de tomar vacina, tomar injeção, eu viro a cabeça, viro o rosto, porque eu não quero nem ver. Mas tem gente que faz isso com maior tranquilidade, com maior facilidade. E aí eu fico pensando, minhas irmãs, que esse exemplo de Sifra e Puá, que foram mulheres que ajudaram a dar vida aos novos bebês, eu podia fazer isso com parteira espiritual. Você já pensou em ser parteira espiritual? Você falar da graça de Deus para as pessoas e vê-las nascendo na verdade, deles nascendo dentro do reino de Deus. Nós somos parteiras porque nós anunciamos a verdade.
que é a palavra de Deus, que é Jesus Cristo, a nossa salvação. E eu gosto muito de usar a expressão de que Jesus, no seu sangue na cruz, ele liberou meu passaporte. Eu tenho livre acesso, eu posso entrar a qualquer hora no reino celestial, porque o meu visto está liberado. Não é quando a gente tem que fazer alguma viagem para outro país, você tem que ir na embaixada, tem que ir no consulado, tem que pedir autorização, tem que provar que você não está fugindo, papapá, papapá. Então, é diferente. Mas quando, e cada país que você vai, você tem que ter uma liberação para você entrar naquele país. E tem que estar lá no passaporte. E o nosso passaporte já está liberado. Porque Jesus já liberou a nossa entrada, o visto, a autorização de entrada foi o sangue de Cristo. Então, quando a gente fala desse Cristo para as pessoas, é sinal que nós estamos sendo parteiras espirituais. E eu fico pensando que os primeiros partos que fazemos são com os nossos filhos. Eles vêm, o médico, a gente vai no hospital, tem um bebê, traz para casa, dá de mamar, troca a fralda, dá trabalho, fica sem dormir, aquela história toda que nós todas conhecemos. Mas como é que tem sido a nossa participação de parteiras espirituais dos nossos filhos? Nós somos responsáveis, diante de Deus, para que os nossos filhos nasçam na fé cristã. Assim como aquelas duas parteiras, Sifrá e Poá, elas fizeram com que as crianças vivessem, nós como mães cristãs, nós temos essa liberdade, essa facilidade, e essa competência e essa responsabilidade de fazermos com que os nossos filhos nasçam na fé cristã. É fácil? Não. É complicado. Mas é sempre que eu digo, a gente faz a parte da gente. Coerência entre vida e fé. Coerência entre palavra e comportamento. E os filhos estão de olho. Criança sabe. Mas mamãe, não foi isso que você falou, não. Mas mamãe, não foi isso que você fez, não. Às vezes pequenininho. A gente fala alguma coisa perto de alguém. Mãe, não foi isso que você disse, não. Foi outra coisa. Desmascara a gente assim, sem cerimônia, né? Mas estão antenados, estão ligados. Então, a fé e o comportamento, a fé e atitudes, palavra e atitudes, então são muito importantes porque eles estão grudados na gente. Eles estão embalados, né, no olhar, todo o comportamento da mãe, do pai também, então, para ver. E nós somos, então, essas parteiras espirituais. Agora, não é só dos nossos filhos, não. Eu vejo mulheres que têm uma facilidade incrível de abrir a boca e falar de Jesus com a maior facilidade, de evangelizar. Eu tenho, por exemplo, se pedir para eu falar de Jesus num público bem grande, eu não tenho problema. Agora, me manda falar para uma pessoa, eu tenho dificuldade. Ele não é o meu... Posso até falar, já fiz isso, mas eu tenho dificuldade para um. Mas tem gente que tem uma facilidade incrível de chegar para uma pessoa, abrir a Bíblia, ou então citar versículos bíblicos e falar até a pessoa falar assim, você sabe que você tem razão, eu vou aceitar esse Jesus. Você é uma parteira. Acabou de nascer um filho espiritual. Então, mesmo que a gente nunca tenha tido filhos, mesmo que a gente não possa mais ter filhos, como é o meu caso, e eu creio que de algumas de vocês. Então, acontece que nós podemos ainda ser muitas parteiras, fazendo com que pessoas nasçam no reino de Deus. Agora, isso é um desafio, porque parto dói. Não tem parto sem dor. Mesmo a cesariana, que você toma uma anestesia, mas quando você volta da anestesia, a dor aparece. Então, parto sem dor não existe.
E parto espiritual, a dor é daquela de você ficar ansiosa para que a pessoa aceite Jesus, até que ela se libere, até que ela diga sim. Então, a dor, aquela ansiedade que a gente está sentindo, aquela dor passa. E a gente, então, pega esse bebê no colo, então, agradece a Deus. Não no colo literalmente, mas no colo espiritualmente, claro, né? Então, a gente tem essa oportunidade. E o meu desafio para as irmãs é que sejamos parteiras espirituais com a nossa vida, com a nossa maneira de ser, com o nosso testemunho, com a nossa palavra, mesmo que a gente tenha algumas dificuldades, mas Deus nos capacita, porque quando a gente não tinha as parteiras como temos hoje, todas formadas, porque tem que ter uma formação para ser parteira, para ser enfermeira, para ser médica, como não tinha, sempre eram aquelas pessoas que aprendiam com cada bebê que ia nascendo. E assim também, quando a gente fala de Jesus Cristo, para que ele nasça no coração das pessoas, a gente vai aprendendo técnicas de falar, técnicas de agir, como falar com uma pessoa ou como não falar com a outra pessoa para poder atingir o objetivo que é nascimento. Então, cada um tem o seu jeito de nascer. Uns vêm de cabeça, outros botam o pé primeiro, né? Tem muito bebê que bota o pé primeiro, aí tem que dar, o médico dá um jeito lá para poder virar o bebê para poder nascer, porque primeiro é a cabeça, porque aí ela abre o espaço para o resto do corpo passar. E é interessante, porque quando a gente nasce no reino de Deus, quando a gente é parteira espiritual, primeiro é a cabeça. É a cabeça. É quando você aceita. Porque a gente fala muito coração, mas o coração não pensa, o coração só bate. O que pensa é a cabeça. A cabeça é que vai discernir o que é importante, o que vai discernir aquilo que vai servir para a pessoa, é que vai discernir aquilo que é verdade e que vai aceitar. É fácil ser parteira espiritual? Não. No mundo que nós vivemos hoje, com tantas ideologias e tantas vantagens e tantas coisas que aparecem que a gente fica olhando assim sem saber o que fazer. Eu não sei quantas irmãs têm acompanhado esses novos filmes para crianças que estão ensinando crianças a matar. Estão ensinando crianças coisas que... Eu fico pensando, criança é inocência. A coisa mais linda na criança é a inocência. E eles estão quebrando a inocência das nossas crianças. E com isso, as nossas crianças estão perdendo a oportunidade de conhecer a Jesus Cristo, porque estão sendo contaminadas com vírus poderosos, vírus poderosos, que a sociedade está implicando em cima das nossas crianças. Tenho visto vários pedidos para orarmos pelas nossas crianças. E eu vejo hoje as mulheres que têm filhos pequenos, que não estão nem parando para pensar na grande responsabilidade, especialmente nós, mulheres crentes, né, que estão com seus filhos, que é o maior campo missionário, são os filhos também de nossa casa, porque eles são as nossas ovelhas sem pastor. Eles precisam de um pastor para essas ovelhas. E nós somos esse pastor, como pais, né, como pai e mãe. E quando a gente convive com um marido que não é crente, fica mais complicado ainda. Mas quando a gente tem um marido crente, então a gente pode, os dois, trabalharem para ganhar os nossos filhos para Cristo. Então, quando aquelas mulheres disseram ao faraó que as hebreias não demoravam para ter o bebê, elas estavam seguindo o que Deus esperava delas, obediência. Temos sido obedientes como mulheres crentes, no ganhar, ou no ajudar as pessoas que estão vindo para o Evangelho, ou que não conhecem o Evangelho, mas que estão em busca
porque buscam outras coisas em outros lugares, atrás de algo que preenche o seu coração. Mas nós temos essa maravilha que é a vida em Cristo Jesus. E vejo que temos muitas oportunidades. E é interessante que quando a pessoa nasce, quando o bebê nasce, a primeira coisa que você faz é dar de mamar no peito, porque o leite E quando não tem alguma questão, você vai procurar uma mamadeira e tem até acertar qual é o leite que vai fazer bem para a criança, ainda demora um pouquinho, né? E quando é mãe de primeira viagem, então a coisa fica mais complicada ainda. Mas vai dar mamadeira, depois vai dar sopinha, depois vai dar uma coisa mais consistente, tal, até você poder comer de tudo. Então, quando a gente faz esse parto espiritual, quando a gente se vê como parteira espiritual, ajudando alguém a nascer em Cristo, a gente vai ajudá-la a entender a palavra de Deus, vai acompanhar as suas leituras, vai explicar as coisas mais que a gente já está careca de saber, mas para aquela pessoa ela não sabe nada. Não, então a gente vai chamar da sopinha, né? Você não vai dar feijoada para um bebê, mas para uma pessoa que está nascendo na fé cristã, você vai dar as coisas gradativamente. Por isso que eu acredito que a igreja tem uma grande oportunidade quando oferece uma escola bíblica dominical. Domingo eu estava pregando numa igreja e falei de que a escola bíblica dominical é a única escola no mundo que todos se reúnem no mesmo lugar, desde o bebê até a vovó, o vovô, e todos estudam o mesmo livro. Você já pensou? Você conta a mesma história para o bebê e conta a mesma história para o vovô, para o papai, para o tio, mas é claro que com adendos diferentes, como é que é? Me fugiu a palavra. Com focos diferentes. Com focos, são condimentos, é por causa de condimento de alimentação, né? Anotações. Com condimentos diferentes, com focos diferentes. Então, você pode contar na própria escola, no mesmo dia, a mesma passagem, para todas as idades, com focos, sem deturpar o texto, mas falando de forma que a criança, o adolescente, o adulto, o idoso, todos eles entendam. Mas mesmo que a pessoa seja adulta ou idosa, e ela é um bebê espiritual, você tem que ajudar como se ela estivesse no berçário, como se ela estivesse no pré-escolar, na classe de principiantes, né? Então, a gente vai dosando os ensinos da palavra de Deus para que aquela pessoa possa ir aprendendo e vai crescendo. E é tão gostoso quando a gente está numa igreja que a gente vê uma pessoa que se converteu, batizou, e daqui a pouco você vê que ela está participando da escola, ela está lendo as lições, ela está lendo a palavra, e daqui a pouco ela é professora da classe. É muito gostoso ver isso. É porque ela se alimentou adequadamente para estar naquele lugar, naquela hora. Agora, muito cuidado, porque uma vez eu tive uma experiência que se converteu um advogado numa igreja que meu marido era pastor. E porque ele era advogado, já acharam que com 2 meses de conversão, ele podia ser professor da escola bíblica. Não pode. Ele era um bebê espiritual. Ele tinha que ser doutrinado. E aí meu marido ajudou o pessoal a entender que não era bem por aí. Então, não é porque a pessoa é letrada, mas ela é bebê espiritualmente. Então, a gente vai ajudando esse bebê a crescer, e é claro que uma pessoa que tem conhecimento, que tem uma formação acadêmica, ela vai aprender mais rápido, mas ela também precisa de orientação. Então, a gente tem que ter cuidado com isso também. Mas eu gosto demais dessas 2 mulheres, que me ensinam
que eu sou uma parteira. Eu jamais seria uma parteira, porque eu já falei que nem injeção eu gosto de ver, quanto mais de dar. Mas uma parteira espiritual é um desafio para cada uma de nós. E eu peço a Deus que Deus dê capacidade para cada um de vocês, aonde quer que estejam, na sua casa, na sua família estendida, na sua igreja, na sua vizinhança, no prédio que você mora, que você seja diferente. E que as pessoas olhem para você e digam, alguma coisa está diferente com você. O que é? E aí você pode falar de Jesus Cristo. E você pode compartilhar essa fé. E aí, pelo menos a sua responsabilidade para com essa pessoa já foi. Agora, se ela nascer na fé cristã, melhor ainda, né? Então, esse é o desafio que eu deixo com vocês nessa noite, pedindo ao Senhor que dê capacidade para cada uma de nós, para sermos parteiras espirituais, seguindo não a ordem de Faraó, mas seguindo a ordem de Deus, ajudando as pessoas a se encontrarem com o Senhor. Agora, se alguém quiser acrescentar mais alguma coisa, Oneida. Eu achei muito interessante essa analogia que você fez, né, com as parteiras, né, e nós como parteiras espirituais. É algo assim, é muito interessante, né, essa comparação, essa analogia que você fez, e é uma grande realidade, né? Nós como mães, nós como na sociedade onde a gente está inserida, né? Então, essa questão do evangelizar, né, nos faz parteiras espirituais. É muito interessante. Eu tenho 4 mulheres que eu estou fazendo discipulado com elas. E realmente é algo assim, extremamente interessante. Né, isso que você falou, como que elas vão crescendo, como que vão aprendendo, como que vão, né, se alimentando. Então, é algo muito, muito interessante mesmo, né, essa analogia, né, que você fez. Alguém mais? Quando eu estava olhando aqui o livro, que eu vi Cifrar e Puar, falei, meu Deus, de onde, como, por quê? Mas eu estava olhando a oração final do texto, do tema, exatamente o foco que a Nancy deu e o foco que o Oneida falou. E, assim, o exemplo que essas duas, né, podem ser para nós. Muito interessante, Nancy. Jamais, o que eu ia aprender com essas duas parteiras? Mas, assim, o lado espiritual, a dificuldade de nós sermos parteiras espirituais na nossa casa, na nossa família, nos nossos vizinhos, é uma reflexão muito interessante. Eu estou, assim, feliz com esse aprendizado dessa noite. Muito obrigada, Nancy. E uma coisa que eu queria falar. Posso? Quem? A Rosa. Rosa. Isso. Rosa. Vai, Rosa. Então, nós temos aqui uma irmã na minha igreja que ela sempre diz que nós não devemos ensinar o caminho, e sim no caminho. E é interessante que eu só posso ensinar o caminho se eu estiver no caminho. Então, e os meus filhos, a minha grande preocupação era que os meus filhos, né, fossem servos do Senhor. E hoje os meus filhos, nora, genro é só um, só uma nora e só um genro, né? Uhum. São todos servos do Senhor. E agora vem o grande desafio, os netos. Então, os netos vêm aí, estou lá no telefone. E aí, meu filho, já decorou o versículo? Então, isso é muito, muito importante. Ver a nossa família nos caminhos do Senhor. Uhum. E eu não vou me vangloriar, nunca bati no peito e disse eu consegui. Mas sempre eu disse, o Senhor teve misericórdia de mim, porque domingo de manhã era dia de ir à escola bíblica, domingo à noite era dia de culto e quarta-feira era dia de ir ao culto de oração. Então, graças a Deus, Senhor Deus teve misericórdia de mim e hoje meus filhos são servos do Senhor. Amém. Amém. Amém.
Eu tenho essa experiência também. Eu sou viúva de pastor e sou mãe de pastor. Então, eu tenho um casal de filhos, os dois são... Eu tive a oportunidade de, quando eles eram pequenos, fazer o culto doméstico com eles. Então, lendo a Bíblia, cantando, orando. Então, fico feliz também, porque eles estão comprometidos com o Senhor. Então, isso para mim é muito bom. Então, é aquele negócio. Eles, depois que crescem, eles tomam os seus caminhos. Que pode seguir aquilo que a gente ensinou e pode se rebelar. Mas, para mim, como mãe, eu sinto o seguinte, eu fiz a minha parte. E como a gente não tem que responder pelo outro, graças a Deus, nós não temos que responder por ninguém, nem esposa pelo marido, nem marido pela esposa, nem mãe pelo filho, nem filho pela mãe. Cada um responde por si. Então, quando a gente vê que os nossos filhos ficaram na fé, ótimo. Mas se fizemos a nossa parte, ensinamos, demos exemplo, ajudamos, e lá na frente eles optaram por alguma coisa que a gente não gostou, eles vão ter que dar contas a Deus. Enquanto isso, a gente está de joelho. Não é verdade? Enquanto isso, a gente está de joelho pedindo a Deus por eles. Porque, como dizem as Déboras, não há mãe que não chore, que não ore pelos seus filhos. Não há mãe crente que não ore pelos seus filhos. Então, todas as mães crentes oram pelos seus filhos todos os dias. É uma experiência muito gostosa da gente orar pelos filhos. Quando eles estão na fé, ótimo. Quando eles estão fora, mas que foram ensinados, que sabem o caminho, então, ele é responsável. E uma das coisas que me chama a atenção, minhas irmãs, é quando a gente vê alguns marginais presos com nomes bíblicos. Vários com nome bíblico. Então foram meninos que foram criados na igreja. Porque quem que vai colocar Isaías numa criança que a pessoa não é da igreja? Quem vai colocar Davi se não é da igreja? Então, quando nasceu, os pais eram da igreja, mas depois seguiram caminhos que nada tinha a ver. Uma vez um capelão penitenciário aqui no Rio falou o seguinte, que quando ele entra na penitenciária e ele vai cantando pelo corredor, ele diz assim, minha irmã, questão que a gente conhece, ou como é que fica isso? Né? O que aconteceu no meio do caminho? Mas se a gente, como mãe, como pai, como família cristã, a gente ensinou todos os passos e eles desertaram, eles foram para outros caminhos, isso é um compromisso deles com Deus. Eu acho que não tem nada melhor do que uma consciência tranquila de que eu fiz a minha parte. E Deus, então, vai dar o seu veredito, né, lá na frente. É claro que a gente não quer, mas cada um tem que responder por si. Mais alguma pergunta, mais algum comentário? Só uma complementação. Eu vi há uns 4 anos, um estudo também sobre essas mulheres. Eu nem me lembrava semana passada, mas depois que eu vi, né, aí relembrei do estudo. E, além da obediência, né, foi usado a questão da autoridade. E a pessoa que fez o estudo, inclusive, é do Rio de Janeiro, que veio aqui para Brasília. Ela fez uma visão também diferente, complementando a sua, que, independente da nossa condição social, né, e comparou a Esther, que era uma rainha, e teve todo um poder ali da nação, e a gente não tem que olhar para a nossa posição, mas a autoridade que Deus nos dá. Exatamente. Em qualquer lugar que estejamos, né? E nós podemos mudar o destino de uma nação, como foi mudado ali, né?
E a Esté, de uma forma, lógico, ela era a rainha, e eram umas simples parteiras, anônimas, né? É interessante isso, por conta da obediência e da autoridade. Então, não subestimarmos o que Deus colocar no nosso coração para fazer mudanças numa comunidade, numa sociedade, inclusive numa nação. Não importa o posto social que você tem. Exatamente. Aonde você está, você pode ser bênção. Pode fazer a diferença, né? Com certeza. Fazer uma grande mudança, realmente. Com certeza. Muito bom. Eu estava observando uma coisa, de que essas mulheres, elas chegaram à conclusão de que elas fizeram a coisa certa. A questão da consciência de que elas tiveram a oportunidade, não é, de, sob ameaça, fazer algo de muito errado, mas diante da sua consciência, da autoridade que Deus lhes deu, elas tinham a consciência tranquila, que elas fizeram a coisa certa, né? Eu acho que isso é muito importante, a gente estar buscando fazer o que é correto diante aos olhos de Deus. Com certeza. Todas as oportunidades. E a gente nunca vai saber se era uma verdade o que elas falaram. Que quando elas chegavam, os nenéns já tinham nascido. Pode ser que elas chegavam e estavam ajudando a parturiente a ter o bebê. Mas diante do faraó, elas disseram, agora assumiram um risco, um alto risco. Sim. Muita coragem. Muita coragem, muita coragem. Isso que vocês estão falando, nós estamos numa sociedade agora extremamente complicada, a sociedade do politicamente correto, a sociedade dos valores completamente relativos, nada mais é absoluto, e elas disseram não para Faraó. Né? Elas desobedeceram às ordens de Faraó. Jesus, ele não foi, ele não era, enquanto viveu aqui, né, como homem, ele não foi politicamente correto. A Bíblia, ela não é politicamente correta. E muitas vezes a gente deixa de professar a fé, de viver a fé, né, de trabalhar conforme a nossa fé. Por quê? Né? Porque eu não posso desobedecer tal ordem, eu não posso desobedecer a meu chefe, eu não posso desobedecer uma ordem que me foi dada, mas a nossa obediência é a quem? É ao Senhor. Com certeza. A nossa Constituição é a Bíblia, a nossa pátria não é aqui, né? Nós não somos cidadãos desse mundo. Né? Então, esse exemplo que elas, né, deram, dizendo não para Faraó, é um exemplo para nós hoje. Né? Nós estamos vivendo num momento muito delicado, né, eticamente, moralmente falando. Né? Com certeza. É a que é chamada sociedade líquida, né? Que o líquido é aquele que escorre, né? Então, o que era certo antes, agora virou errado. O que era errado antes, agora está certo. Está certo, os relacionamentos líquidos, né? E cada geração que está vindo, as coisas vão se diluindo mais ainda. Então, eu não sei onde que nós vamos parar. Eu confesso às irmãs que eu não tenho ideia onde nós vamos parar com esse politicamente correto. Porque o que eu faço é o que eu acho que é bom, que deve ser feito e acabou. Não me interessa se você pensa diferente. É isso que nós vivemos hoje. Então, é um negócio muito sério. Fala, minha irmãzinha. Então, essas duas mulheres, elas preferiram falar não para Faraó e sim para o Deus vivo. Porque elas conheceram o Deus do povo hebreu. Então, elas ficaram sabendo a responsabilidade delas diante de Deus. Com certeza. E aí elas preferiram, então, talvez até perder a vida para Faraó, mas ganhar de Deus o reconhecimento, né? E como a Nancy acabou de falar sobre a nossa sociedade, hoje é o relativo, né?
O que é para você não é para mim, o que é para mim não é para você, e as pessoas estão perdendo, né? E eu estou, assim, vivendo esses dias que começamos a nossa nova campanha, né, Jesus Cristo, a única esperança, porque eu, quando criança, participei da primeira. Por que não fizemos isso todos os tempos, assim, com a ênfase para falar? Né, eu acho, assim, que a gente descansou um pouco de falar de Jesus, e agora nós estamos colhendo essas coisas aí, difícil de viver, né? Que eu estou agora no momento de plantar igreja, é difícil, é como a Nancy também falou, né? Você chega, a maioria das pessoas são desviadas, conhecem Jesus, um Jesus que não é esse que a gente está falando, que vai vir de novo, que vai nos levar por uma vida eterna. Eles creem no Jesus muito fraco, né, que não conseguiram ficar com eles. Verdade, verdade. Ei, dona Zenaide, cadê você? Não estou vendo a Zenaide aqui, não. A Zenaide está aqui. Tá, cadê? Ah, tá. É que você sumiu daqui do meu quadro. Sim. Minhas amigas, então, se não tem mais nenhuma participação, acho que nós podemos agradecer, né, a participação de todas, né, algumas convidadas, sejam muito bem-vindas. Semana que vem nós vamos encerrar, então, essa série de estudos, né, e desde já nós queremos agradecer a todas vocês que estiveram conosco hoje e convidá-las para estarem conosco na próxima semana, agradecer a participação da Nancy, né, muito boa, que a gente possa estar realmente, né, sendo parteiras espirituais, que a gente possa estar com ousadia, né, e intrepidez, levando a mensagem, né, porque essa é a nossa responsabilidade, é isso que o Senhor requer de nós. Verdade. Vamos orar? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos, Senhor, pelo privilégio de podermos estar reunidas em Teu nome. Te agradecemos, Senhor Deus, por esse estudo. Te agradecemos, Senhor Deus, pela vida da Zenaide, que organizou esse grupo, esse estudo. Te agradecemos, Senhor Deus, pela vida da Nancy, Senhor. Te agradecemos, Senhor Deus, por esse livro, Senhor Deus, que ela escreveu sobre tantas mulheres, ó Pai. Senhor Deus, que possamos colocar as nossas vidas nas Tuas mãos, Senhor Deus, e sermos mulheres que façamos a diferença, Senhor. Que possamos realmente ser parteiras espirituais, que levemos a Tua mensagem. Cuida, Senhor Deus, da vida, da família, Senhor Deus, de cada uma de nós aqui. Se conosco nesse restante de semana. É nossa oração. No nome de Jesus, amém. 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 Irmãs, então eu quero chamar a atenção para o livro, né? São 54 mulheres, 29 temas, gostoso de ler, muito interessante, uma linguagem fantástica, não podia ser diferente, né? E está à disposição no escritório da União Feminina. É bom que as irmãs tenham o privilégio de ter com vocês. O Neida vai falar sobre Marta e Maria, né, na próxima semana. Eu já estou sentindo muita saudade. Pastor, rapidinho.